quanto é o matrimônio, partir e caminhar juntos, de mãos dadas, por toda a vida. Essas foram palavras do Papa Francisco às famílias no dia 26 de outubro de 2013. Começamos com elas porque hoje vamos conhecer a história de um casal que soube como caminhar juntos na estrada do amor a dois. Eles se chamam Zacarias e Isabel, testemunhas de uma história viva, testemunhas da misericórdia. Zacarias era um sacerdote judaico que viveu no século I em um lugar chamado Encarem. A Bíblia diz que ele era um homem justo diante de Deus. Devido à sua idade, Zacarias achava impossível ter um filho, mas nada é impossível para Deus. Um dia, ele estava aqui em Jerusalém, no templo, junto ao altar do incenso. O anjo Gabriel aparece e diz: Não temas, Zacarias, porque tua súplica foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará um filho, ao qual porás o nome de João. Infelizmente, Zacarias não acreditou e disse: De que modo saberei disto? Pois eu sou velho e minha esposa é de idade avançada. Zacarias fez como muitos homens do nosso tempo ainda fazem. Não acreditam mais na palavra de Deus. Homens que nem sequer dão ouvidos àquilo que Deus pode fazer e falar através de anjos sem asas, mais conhecidos com o nome de esposa, filhos, família, etc. Geralmente, parece ser mais fácil ouvir a voz dos falsos amigos, do bar, da rua, do futebol, do trabalho, enfim. Uma pergunta: quantas pessoas vão ter que chorar para você sorrir? E uma outra: ó homens, por que amais a ilusão e procurais a falsidade? Salmo 4, versículo 3. O problema é que nem sempre pensamos nas consequências daquilo que fazemos, mas tudo aquilo que se faz sempre se produz algo bom ou ruim. Zacarias, por exemplo, veja o que vai acontecer com ele. O anjo disse: Eis que ficarás mudo e sem poder falar, até o dia em que isso acontecer, porque não creste em minhas palavras. Castigo? Depende do que você entende por castigo. Castigo é sempre uma coisa ruim ou também pode ser uma coisa boa? Certo dia, eu ouvi a história de um filho que agradecia aos pais porque quando ele era mais jovem, não querendo estudar direito, o seu castigo foi ter que trabalhar de servente de pedreiro. Depois daquilo, nunca mais ele quis parar de estudar e hoje, formado em medicina, agradecia ao pai castigo tão bom e merecido. Se um pai da terra pode dar castigos tão bons assim, imagina os do Pai do céu. Voltar para Encarem, mudo, talvez surdo, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido a Zacarias. Por quê? Porque muitas vezes na vida, para se ganhar, é preciso perder. Para falar, é preciso calar.
E para ouvir a voz de Deus, é preciso, antes de tudo, aprender a ouvir a voz humana de quem está debaixo do mesmo teto. No caso de Zacarias, o seu anjo domiciliar sem asas se chamava Isabel. Zacarias era um sacerdote importante da classe de Abias, muito ocupado, tantos trabalhos. Será que ele tinha tempo para sua esposa? Talvez ela nem reclamasse, talvez ela nem brigasse por causa das suas infidelidades, porque mesmo que não fosse a traição por uma outra mulher, tantas vezes se troca o outro por trabalhos, amigos, coisas, futebol, enfim. Isabel não reclamava. Ela não queria ser esposa amarga, azeda, que só sabe reclamar. Ela era mulher sábia, mulher de fé, que orava, sabendo que Deus não negaria o seu melhor a uma mulher de fé. Depois da mudez de Zacarias, certamente ele não era mais tão solicitado para sermões, bênçãos no templo, na sinagoga, nas casas. A voz se foi e, com ela, a importância de Zacarias para muitas pessoas. Infelizmente ou felizmente, a vida é assim. Quando já não conseguimos fazer mais tantas coisas, quando nos tornamos mais velhos, mais lentos, mais doentes, eles já não precisam mais da gente. E é nessas horas que descobrimos quem são nossos verdadeiros amigos e quem nos ama de verdade. Zacarias estava fazendo esta descoberta. Voltando aqui para sua casa, reencontra a sua Isabel. Ela sim sabia que mesmo sem fala, o seu esposo era um valioso tesouro que o céu lhe havia dado. Fique imaginando como foi para Zacarias ter que contar aquela história do templo, com gestos ou a tabuinha. Não foi fácil. Isabel, eu vi um anjo. As nossas orações foram ouvidas. Nós vamos ter um bebê e ele deve se chamar João. Talvez ele tenha ficado nervoso, queria falar rápido, não conseguia, a língua estava presa. Quem sabe, essa era uma das características de Zacarias, a pressa. Mas agora ele precisava ir mais devagar, tornar-se amigo do tempo, porque Deus
gestava um milagre neles. Zacarias, paciência. Esse é o tempo de Deus. Isabel, por sua vez, era mulher treinada na paciência, saboreava com prazer cada minuto da presença do esposo que agora em casa estava. Especialmente quando se ama com uma espécie de amor com que Isabel tinha, se é capaz de ir além das palavras e ouvir até mesmo os silêncios. A caridade no judaísmo é uma coisa muito importante. Certamente, Zacarias e Isabel muitas vezes ajudaram aos necessitados. No ano da misericórdia, o Papa Francisco convida a todos, inclusive aos casais, a realizarem obras de misericórdia. As obras de misericórdia corporais são: dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, dar pousada aos peregrinos, vestir os nus, visitar os enfermos, visitar os presos, enterrar os mortos. E as obras de misericórdia espirituais são: ensinar aos que não sabem, dar bons conselhos, corrigir os que erram, perdoar as injúrias, consolar os tristes, sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo, rezar a Deus por vivos e mortos. Muitos casais precisam começar a viver isso na própria casa, como Zacarias e Isabel. Ela o acolhe, o perdoa, sofre com paciência as fraquezas do esposo. Ele, por sua vez, a consola, transformando tristeza em alegria, com o presente de ser presença. Isabel já estava muito feliz, um filho no ventre, marido em casa, mas Deus ainda tinha mais para ela. Era a visita da mãe do seu Senhor Adonai, Maria, a mãe de Jesus, que aqui, trazendo o menino Deus no ventre, antecipava Pentecostes para João e Isabel. E daí, a mãe do profeta profetiza: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Quanto a Isabel, completou-se o tempo para o parto e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer que Deus a acumulara com sua misericórdia e com ela se alegraram. Depois do nascimento, eles esperavam 8 dias para o Berit, dia da circuncisão em hebraico, dia em que a criança recebia seu nome, geralmente o nome do pai. Mas Isabel diz: não, João é o seu nome. Todos estranhavam aquele nome e achavam aquilo coisa de mulher intrometida. Na verdade, eles não tiveram tempo para escutar os silêncios de Zacarias, coisa que Isabel, esposa que permanecia ao lado do seu esposo na saúde e na doença, pôde escutar e então dizer: João
será o seu nome, como disse o anjo. Zacarias então escreve confirmando: João é o seu nome, e cheio do Espírito Santo proclama: Benedictus. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor. Serás profeta do Altíssimo, ó menino, pois irás andando à frente do Senhor para aplainar e preparar os seus caminhos. Senhor, olhai agora para os casais, especialmente aqueles que estão tristes, cansados, decepcionados um com o outro. Muitos já nem se falam mais, outros sofrem por causa de alguma traição. E por causa disso, Senhor, muitos guardam mágoas e ressentimentos. Muitos já deixaram e outros estão deixando de caminhar juntos. O teu servo, Senhor, o Papa Francisco, disse que deveríamos deixar de lado raiva, violência, vingança, porque essas são condições necessárias para quem quer ser feliz. E eu tenho certeza, Senhor, nenhum deles casou para ser infeliz. Por isso eu te peço, renova o amor, a esperança, o perdão no coração de cada um desses teus filhos, para que neste ano de libertação eles sejam um para o outro rosto da misericórdia, e que, assim como Zacarias e Isabel, suas vidas não sejam um conto de fadas, mas eles sejam felizes para sempre, e que ninguém separe o que Deus uniu. Zacarias e Isabel caminharam sempre juntos, mesmo nos momentos mais difíceis. Eles até se tornaram santos da igreja. Talvez o seu companheiro de viagem não seja assim um Zacarias, uma Isabel. Talvez seja mesmo um culpado, um réu confesso. Mas não esqueça que a misericórdia vai além da justiça e que um erro não precisa ser o fim de tudo, mas o início de uma nova caminhada. Por isso, dê uma chance para o próximo passo. Sigam em frente, sigam juntos na estrada do amor a dois.